Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 22 de outubro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje o nosso devocional vai ter um tema muito interessante, que é o Vale de Ossos Secos. Esse texto que todos nós conhecemos, está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 e também capítulo 38, e é exatamente nesses capítulos, que nós vamos entrar. Na verdade, hoje eu vou focar na visão de Ezequiel, que está no capítulo 38, que na verdade finaliza aqui parte de uma sessão, dessa última sessão aqui do livro do profeta Ezequiel, mas aqui, de certa forma, ele finaliza um assunto. E a partir do capítulo 38 ele vai inclusive começar um outro assunto, que é com relação a algumas revelações mais escatológicas, né? Então o que nós vamos ter, por exemplo, do capítulo 38 em diante, vamos falar semana que vem, é mais uma visão escatológica, uma visão que está mais para a consumação de todas as coisas. Mas Ezequiel 37, 38, Ezequiel 37 tem aqui então aquela visão, a famosa visão do Vale de Ossos Secos, a visão, uma das mais impressionantes de todo o livro, talvez a mais impressionante de todos os livros, talvez a mais impressionante, talvez até do Antigo Testamento inteiro, né? Só para relembrar aqui, a visão do Vale de Ossos Secos é quando Deus leva o próprio profeta ao alto de um monte e de lá o profeta vê um grande exército, mas esse exército é um grande vale de ossos secos. Esse exército, na verdade, aliás, ele nem vê um exército, ele vê um amontoado de ossos, e aí Deus, então, ordena, ou Deus manda que o profeta dê uma ordem para esse vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos, então, começa a receber carne, começa a receber tendões, começa a receber pele, etc e tal. E aí se forma, então, a partir desses ossos secos, um grande exército. E depois disso, Deus ainda manda, mais uma vez, o profeta dar uma ordem para que o Espírito do Senhor viesse dos quatro cantos ali e enchesse aquele exército, que ali já era um exército, não era mais um vale de ossos secos, mas estava sem o Espírito. Então o Espírito vem sobre aquele novo exército formado, e então aquele exército recebe então vida, se tornando, como o próprio texto diz, um povo. É claro que essa visão, ela, como a própria visão ensina, porque esse é um dos princípios que nós temos que aplicar sempre quando estivermos lendo a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia, o texto explica o próprio texto. Então a explicação desse texto está nele mesmo. É uma promessa de restauração da nação de Israel. Lembra que nesse momento aqui, provavelmente essa visão Ezequiel teve já lá no cativeiro babilônico. Nesse momento a nação de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, estava completamente esfacelado. Já não existia uma identidade nacional, já não existia um povo para ser chamado de povo de Deus, né? As fronteiras, a cidade, a própria Jerusalém, que era o centro de adoração, já não existia mais. Então era literalmente um grande vale de ossos secos, e o texto diz exatamente isso, que essa profecia se refere à nação de Israel. Contudo, é sempre aconselhável também que nós leiamos especialmente o Antigo Testamento. É importante olhar o Antigo Testamento com os óculos, com a visão do Novo Testamento, especialmente com Jesus, ou seja, encontrar Jesus no texto. E, assim como ontem nós falamos da profecia da nova aliança, essa visão faz uma referência direta à salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, ele faz referência ao chamado do Evangelho.
O texto começa dizendo que esse vale de ossos secos recebeu um chamado do profeta. O profeta do alto do monte chama pelos mortos. Então preste atenção, porque isso é importante. Profeta do alto de um monte, ele chama por aqueles mortos. E aqueles mortos então começam a receber vida. Tudo começa então com o chamado do profeta. E nós sabemos que Jesus, crucificado no alto de um monte, ele também nos chama, porque a cruz, só por ela mesma, esse símbolo da entrega de Jesus no alto de um monte, esse símbolo da morte de Jesus no alto daquele monte em Jerusalém, é um chamado para todos nós. Nós éramos esse vale de ossos secos. Nós éramos esse ajuntamento de morte, de destruição, de fim, de sinal de aniquilação, de alienação. Estávamos exatamente como esse vale de ossos secos. E do alto de um monte ouvimos a voz do Senhor bradando em nosso favor. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Está consumado. E quando ouvimos esse chamado, quando ouvimos a voz do profeta, então começamos a receber vida. É interessante porque o Novo Testamento vai fazer referência várias vezes a esse chamado de Deus. Muitas vezes relacionamos o chamado com o ministério, mas do ponto de vista do Novo Testamento, normalmente o chamado está relacionado a esse chamado à salvação. Romanos 8:30 vai dizer que aqueles que ele chamou, ele também justificou. Então tudo começa com um chamado, tudo começa com o brado do profeta no alto do monte. Tudo começa quando ouvimos a voz do Senhor através da pregação do Evangelho da Graça de Deus. Quando ouvimos a pregação do Evangelho da Graça de Deus, aquele vale de ossos secos começa então a receber vida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Tudo na nossa vida começou com o chamado do profeta no alto do monte. Quando ouvimos a voz dele dizendo, está consumado. Quando ouvimos a voz dele clamando e bradando em nosso favor, nós não temos outra opção a não ser atender esse chamado. Agora, nós precisamos entender que tudo começa com o chamado do profeta. Aqueles que ele chamou, ele também justificou. Então, ele te chamou um dia. Se você ouviu esse chamado e respondeu esse chamado, mostra que um dia ele te chamou. Mostra que um dia a voz dele fez todo sentido. Mostra que um dia a imagem dele no alto do monte, bradando está consumado, fez todo sentido para você. Se ele te chamou, você pode ter certeza, você já recebeu vida. Por quê? Esse é o segundo processo aqui. Assim como esse texto faz, assim como ontem falamos que a profecia da nova aliança fazia toda a referência a Jesus, a visão também, a visão do Vale de Ossos Secos, faz referência direta à salvação em Jesus, à regeneração em Cristo Jesus. Lembre-se, a realidade do novo nascimento é uma das maiores promessas da Bíblia. A realidade de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A realidade de que éramos literalmente um vale de ossos secos. A realidade de que a morte já estava sendo experimentada por nós. A realidade de que estávamos mortos é uma das mais terríveis realidades que o homem pode enfrentar. Contudo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, existe uma nova realidade. E o Novo Testamento vai se referir a essa nova realidade em vários momentos. E às vezes até em textos mal interpretados, como por exemplo, o texto de 2 Coríntios 5,17, quando ele diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ali não é que nós vamos ficar vivendo novidades de vida o tempo todo, não que isso não possa acontecer, mas ali é uma clara referência à regeneração, ao fato de que nós éramos um vale de ossos secos, ouvimos a voz do profeta
e então recebemos vida. Interessante que até agora nós somos um passageiro nessa história toda. Nós só ouvimos o chamado e recebemos vida. E é interessante porque estávamos mortos e então recebemos vida. Estávamos mortos e então recebemos o sopro do Espírito. E isso faz referência também à criação. Lembra que na criação Deus molda o barro e depois Deus sopra o Espírito. E nós sabemos também, de acordo com o Novo Testamento, que nós somos a nova criação de Deus, a recriação da criação. É quando Deus cria a criação novamente. Ele então sopra do Espírito dele dentro de nós mesmos. E somos a habitação do Espírito para quê? Para que essa obra da regeneração, nós somos a habitação do Espírito, não para sair por aí, né, arrogando para nós mesmos algum mérito. Eu sou templo do Espírito Santo. Não, nós somos templo do Espírito Santo simplesmente porque é o lugar onde ele traz regeneração sobre as nossas vidas. É o lugar onde ele derrama vida na nossa morte. Então, essa visão do vale de ossos secos, que é tão impressionante, que é tão maravilhosa, faz referência direta à salvação em Cristo Jesus, ao chamado do Evangelho, à regeneração em Cristo Jesus e, em terceiro lugar, ao novo povo de Deus. No final aqui, na conclusão de toda esta visão, ele fala exatamente sobre aquele vale de ossos secos que se transforma em um exército, que se transforma em um povo. Anote aí o que eu vou dizer para você. Deus formou e salvou um povo. Nós não conseguimos enxergar no Novo Testamento, aliás, em toda a Bíblia, uma visão individualista da salvação, uma visão individualista do plano de Deus. Deus ele tem um plano para o seu povo. Deus chama um povo, Deus levanta um povo, Deus restaura um povo, Deus forma um povo. A nossa nova realidade, ela nos mostra que agora nós fazemos parte de um povo. Esse povo, Deus vai chamar de várias coisas no Novo Testamento. Esse povo, Deus vai chamar ele de família. Esse povo, Deus vai chamar eles de templo. Cada um com uma pedra, formando então uma grande casa. Esse povo vai ser chamado de lavoura. Esse povo vai receber a denominação de corpo de Cristo. Ou seja, a ideia é que vários membros formam um todo. Nós chamamos isso também de igreja, especialmente igreja local. Então nós não fomos chamados pelo profeta. O profeta não bradou do alto do monte para aquele vale de ossos secos, qual nós formávamos. O profeta não nos trouxe vida. Aliás, Deus não nos trouxe vida através desse chamado do profeta. O Espírito Santo não nos deu vida através do chamado desse profeta para vivermos para nós mesmos, mas ele fez isso para formar um povo, para formar um exército, para formar um novo povo de Deus, a nova sociedade do povo de Deus. E nisso nós já encontramos propósito e significado para as nossas próprias vidas. Então, basicamente é isso, e aí basicamente mesmo, né, que é apenas uma visão panorâmica dessa visão, né? Uma visão panorâmica desse trecho das Escrituras. O trecho é rico, mas grande medida o que o texto quer fazer é mostrar a realidade que nós enxergamos no Novo Testamento. Do alto do monte, Jesus bradou, nós ouvimos a sua voz, nós que éramos um vale de ossos secos, ouvimos a sua voz, recebemos vida e agora formamos o novo povo de Deus. Formamos então agora a nova família de Deus. E faz todo sentido se envolver com essa nova família. Bom, qual é a moral da história? O que nós aprendemos aqui desse texto tão lindo e tão rico das Escrituras? Nós aprendemos que a nossa realidade tem muito a ver com a de um vale de ossos secos. A nossa realidade tem muito a ver com aquela realidade do vale de ossos secos. Existe muita coisa em comum sobre o que aconteceu com a gente, sobre o que aconteceu com aqueles que agora estão em Cristo Jesus e aquela história do vale de ossos secos. Agora, é importante porque
lamentavelmente, esse texto tão lindo das Escrituras, esse texto que tem uma capacidade muito grande de nos mostrar uma realidade tão linda do Novo Testamento, tão linda da nossa salvação, na verdade, muitas vezes ele é usado de forma tão ruim, né? Então, muitas vezes, homens se transformam no profeta, né? Muitas vezes, alguém quer dizer que a sua vida e as áreas da sua vida são vale de ossos secos e você pode gritar lá do alto do monte. Não tem como você fazer isso, você está morto. Morto não pode gritar do alto do vale de ossos secos, né? Ainda que sim, em alguns momentos da sua vida, da minha vida, nós passamos por fases que parece que as áreas da nossa vida são um vale de ossos secos, mas aí nós dependemos da bondade do Senhor e da graça dele para transformar as realidades da nossa vida. Agora, o mais importante, o grande desafio, a grande aplicação que fazemos desse texto, para mim e para você, é muito simples. Do ponto de vista bíblico, quem está em Jesus não é mais vale de ossos secos. Então, para você que está em Jesus, você não precisa mais ir para o alto do monte e gritar para o vale de ossos secos, recebe vida. Você não precisa fazer isso mais, simplesmente porque essa já não é mais a sua realidade. Você está querendo reconstruir uma realidade que para você não existe mais. Então não precisa ir para o alto do monte, gritar para o vale de ossos secos, receba vida, porque essa já não é mais a sua realidade. A sua realidade agora é que você é o povo de Deus e não mais o vale de ossos secos. E você é o povo de Deus não porque você gritou lá do alto do monte, mas é porque o profeta gritou do alto do monte para você. Você ouviu a doce voz dele, você ouviu o doce chamado dele, e quando você ouviu o doce chamado dele, a presença gloriosa do Espírito Santo entrou dentro de você e transformou você, que era um ajuntamento de ossos, em um grande exército, no povo de Deus. Então esquece o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos é apenas uma lembrança de um passado que já não existe mais. O Vale de Ossos Secos é apenas uma recordação de algo que aconteceu em um passado distante, mas que para você hoje não faz qualquer sentido. Hoje, nós não somos mais o Vale de Ossos Secos. Nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que, sim, vamos formar agora a nova família, a nova sociedade de Deus. E é sobre isso que o profeta vai discorrer, porque ele vai começar a falar como esse novo povo vai viver a partir aqui do capítulo número 38. Então, o desafio hoje é que você desça desse monte, pare de gritar para esse vale de ossos secos, porque essa não é mais a sua realidade. Vai para frente, vamos seguindo, porque o Senhor tem um novo tempo para cada um de nós e esse novo tempo passa por formarmos um novo povo de Deus, tá certo? Bom, como eu disse, é para arranhar mesmo a superfície, o assunto é denso, é grande, mas nós precisamos encerrar. Eu quero encerrar como faço todas as sextas-feiras, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, para aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero apenas deixar um recado com vocês. No próximo domingo, às 10 da manhã, nós temos o Navion, nosso culto de celebração da Igreja Nave. Eu estarei ministrando a palavra de Deus. Vou continuar expondo como a gente tem feito, né? Todo a carta de Paulo aos Coríntios. E no próximo domingo, eu vou começar no capítulo 14, dando sequência aí ao ensino de Paulo sobre culto e igreja. Então, no próximo domingo, você não pode perder. Nós vamos falar sobre a oração em línguas, sobre a edificação pessoal, a edificação coletiva.
Creio que vai ser bênção demais. Então, no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, nós estaremos juntos na nossa Igreja Nave, tá bom? Eu espero todos vocês para que a gente possa realmente cultuar a Deus juntos. Bom, fica com Deus. Um ótimo, excelente final de semana para todos e que Deus abençoe.